Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 10 leituras de setembro e também da minha TBR para outubro. Bom, gente, setembro acabou e eu consegui ler 10 coisinhas e eu já adianto pra vocês, esse mês foi muito bom, muito bom. Eu fiquei muito surpreso. Quem já viu aí os outros vídeos do canal, né? Eu fiz vídeo pra Príncipe Cruel, eu fiz um vídeo de relendo livros que eu odiei e quis dar uma segunda chance. Então, a minha última aparição aqui no canal pra falar das leituras de setembro foi algo negativo, né? Que foram das minhas releituras, que algumas não foram tão boas assim. Inclusive, uma delas entrou para o hall de piores livros do ano. Já vou falar um pouquinho sobre ela. Então, tava na cabeça de que as leituras não foram tão boas. Porém, enquanto eu tava fazendo o roteiro para esse vídeo, que eu tava elencando todos os pontos que eu queria falar, e também as estrelas que eu dei, né? As notas que eu dei para cada um, eu reparei que eu acho que só 2 não tiveram 4 estrelas pra cima, né? Então eu fiquei, cara, esse mês foi muito bom, porque de 10 livros, 8 foram 4 estrelas, ou 4,5, ou 5 favoritado. Então eu tô muito no lucro, muito no lucro. Então assim, foi incrível, maravilhoso, e é isso que eu vou falar hoje. E também, né, vou aí lançar mais uma previsão de flop, falando da minha TBR do mês de outubro. Vocês vão entender por quê no final desse vídeo, quando falar deles. Mas antes de começar o vídeo de fato, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, que eu posto toda quarta e todo domingo às 18 horas. Deixe seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é @cobraletrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, use sempre o meu link que tem no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E também, se você gosta muito do Cobra Letrado, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui pro YouTube, considere tornar-se um apoiador oficial. A partir de R$5 você já participa do nosso clubinho de leitura, em que todo mês a gente lê um livrinho diferente. Você participa dos sprints semanais. Toda semana a gente tem um sprint das fofoquinhas que rolam no grupo. E também, dependendo do nível do seu apoio, você participa dos sorteios mensais. Mas, dito tudo isso, vamos ao que interessa, que são as minhas leituras e a TBR. Eu comecei muito bem, porque eu comecei, inclusive, se eu não me engano, foi no exato 1º de setembro que eu peguei para ler O Príncipe Cruel, de Holly Black. Inclusive, esse daqui, eu estava pensando em lê-lo para o vídeo de releitura, né, de dando uma segunda chance, porque eu já cansei de falar pra vocês que eu já li esse livro, eu comecei a ler e eu não curti tanto assim, e eu acabei abandonando. Só que eu coloquei na aba comunidade, perguntei pra vocês se vocês prefeririam que eu, né, integrasse ele nesse vídeo, ou se eu fizesse um vídeo específico só para ele. E aí vocês votaram, pediram pra eu fazer um vídeo exclusivo para Príncipe Cruel, e eu fui lá e fiz um vlog de leitura, lendo e reagindo, assim, a absolutamente tudo o que eu estava lendo. Então foi muito legal, foi um livro que eu tive uma experiência, assim, completamente diferente da primeira. Na verdade, eu até entendi o porquê que eu abandonei esse livro logo no início. Porque ainda, até hoje, tem algumas coisas difíceis de digerir aqui com relação a Jude, que é a personagem principal aqui. Mas, pra vocês saberem qual é essa questão e mais tudo que eu achei do livro, vocês vão ter que assistir o vídeo, eu vou deixar linkado pra vocês irem lá. E aí, seguindo as minhas releituras, eu li esses 3 aqui. O primeiro foi Vermelho, Branco e Sangue Azul, que adianto que foi, assim, incrível, incrível. Agora eu entrei pro hall das pessoas que amam esse livro. A primeira vez eu tinha achado bem qualquer coisa, eu acho que eu tinha dado 3 estrelas pra ele, e agora dei 4,5. Eu amei, 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 amei. E mais uma vez foi uma revisita que mudou muito, muito, muito a minha cabeça com relação aos personagens, principalmente, mas com relação à história como um todo, sabe? Ao romance também e tal. E pra esse aqui também, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o que eu achei, vocês vão ter que assistir o vídeo em que eu falo sobre essas segundas chances a livros que eu não gostei da primeira vez e que resolvi ler agora. O segundo deles foi A Canção de Aquiles, e esse daqui eu tive uma experiência pior do que a primeira. Sei que posso ser muito cancelado, porque muita gente gosta muito desse livro, mas definitivamente não é pra mim. Só que esse aqui é até engraçado. Eu não acho um livro ruim. Definitivamente não é um livro ruim. Mas
com certeza não é um livro pra mim. Assim, não é mesmo. Eu tive uma experiência muito, muito, muito ruim com essa narrativa, principalmente. Então, ó, ficou com Deus. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse daqui. E, como eu falei no início do vídeo, temos o pior ou um dos piores. Eu ainda tô decidindo se é o top 1 ou top 2 de piores livros do ano até agora, que é Procura-se um Namorado, do Alex Hall. Gente, só quem viu o vídeo vai entender todos os motivos pelos quais eu odiei esse livro. Aquele vídeo eu macetei tanto essa história, e eu ainda poderia macetar por mais 1 hora, porque pra mim esse livro é uma grande pomba. Sério, não teve uma coisa que eu minimamente gostei dessa história. Foi tudo muito ruim, muito mal construído, muito mal desenvolvido, os personagens são horríveis, todo mundo aqui é ruim e... ai, não gostei, acabei dando 2 estrelas e meia, assim, quase dando 2, ainda tô decidindo, e ó... ficou com Deus. Só que aí a gente vai pra parte feliz desse vídeo, não é mesmo? Que é quando eu começo a falar das minhas leituras incríveis que eu tive durante aí os últimos 30 dias. Uma delas foi Gay de Família, do Felipe Fagundes. Ai, gente. Pra quem é mais antigo aqui no canal, sabe que Gay de Família foi um conto que o Felipe publicou ano passado, que eu li e eu aclamei. Foi uma das melhores histórias que eu li no ano de 2021. Inclusive, na época, eu fiz um vídeo resenha. Vou deixar aqui linkado também pra vocês irem lá assistir depois. Então, eu fiquei muito feliz quando o Felipe falou que ia lançar um livro, né, um romance de Gay de Família publicado por uma editora, que é a Editora Paralela. Então, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei mais feliz ainda quando ele enviou, né, ele falou com a Paralela, envia pro Cabra Letrada. E aí, eles me enviaram. Foi o meu primeiro livro recebido da Companhia das Letras, né? Porque pra quem não sabe, a Paralela é um selo da Companhia das Letras, então quando chegou aquela caixa, eu fiquei assim... Ele não decepcionou. Aqui a gente tem uma das histórias mais engraçadas que eu já li na minha vida. Sério, eu gargalhei, eu ri alto, a minha barriga doeu de tanto rir em alguns momentos. Esse livro é muito engraçado. O Felipe consegue construir uma narrativa e principalmente um personagem que é muito, muito engraçado. E assim, é cheio de referência também, o que torna a leitura ainda mais interessante e nos aproxima mais, sabe? Mas são referências, como o próprio nome já diz, né? Referências do mundinho gay, do mundinho LGBT. Então talvez se você não faça parte aí da comunidade, talvez você não entenda, né, todas as referências que ele coloca aqui, mas ainda assim, eu acho que vocês vão gargalhar e vão rir horrores, porque é muito engraçado. Mas do que se trata, né, esse livro? Aqui a gente vai acompanhar a história do Diego, que é um menino jovem aí, que ele tem, assim, um trauma muito grande com a família dele, porque ele sofreu, se eu não me engano, ele até foi expulso de casa, 500 mil traumas de uma criança LGBT, né, que sofre desde a infância e traz isso até a vida adulta. Quem é LGBT sabe muito bem que essa, infelizmente, é a nossa realidade, em muitos casos. Então a gente já sabe que tem essa treta muito grande com a família. E o irmão dele é uma das poucas pessoas da família que ainda tenta ligar pra ele em algum momento do ano, que é o Natal ou quando ele precisa de algum outro favor. Então, quando o Felipe tá arrumando as malas pra viajar pra Arraial do Cabo no final de semana e ele não para de receber ligação do irmão, ele já sabe que coisa boa não vem aí. E ele até fica, não vou atender esse canalha, então, ó, eu vou aqui arrumar minha mala e tudo mais. Só que ele acaba atendendo e ele descobre que o irmão dele, que é o Diogo, está na porta do prédio dele com os 3 filhos e mais uma gata, e é exatamente esse o favor que ele quer, de pedir pro Diego cuidar dessas crianças e desse animal durante o final de semana, porque ele vai aí viajar. E aí o Diego ri alto, ele fica... Sério que você está me pedindo pra eu cuidar das crianças que você nunca nem deixou eu ver na vida? Sendo que a mais velha, ela já tá na adolescência. E o irmão nunca, de fato, deixou o Diego ver, pelo menos, as crianças. Então ele fica, jamais na minha vida, pode tirar seu cavalinho da chuva porque eu não vou cuidar dessas crianças. Só que, um dinheirinho na mão, um cartão de crédito sem limite, muda, né? Mundos. Não vou julgar porque feriu mesmo. E depois de molhar a mão do irmão e de dar um cartão de crédito sem limite, o Diego acaba aceitando, né, as crianças com muito amor, com muito carinho, e vai cuidar delas e da gata também durante esse final de semana. Essa relação dele, que é uma pessoa que nunca nem lidou com nenhuma criança na vida, tendo que cuidar de 3 crianças e cada uma, olha, gente,
dá muito trabalho, muito trabalho. E cada uma tem até uma personalidade, assim, muito diferente, né, de uma pra outra. É muito engraçado, essa relação é muito engraçada. Tipo, na hora de dormir na primeira noite, as crianças já pedem uma historinha pra contar. E aí ele vai contar a história do último Exposed da Anitta pras crianças. Essa cena é muito engraçada, gente. É muito! E aqui no livro eu percebi que o Felipe se aprofundou em várias coisas que no conto, né, por conta do tamanho, nem existiam ou era pouco explicada. E eu amei isso aqui. Toda essa relação com a família é muito mais trabalhada aqui. E não só a relação dele, como também a relação das crianças com a família, porque a gente vai perceber que essa família é muito tóxica, muito, muito, muito ruim. A própria personalidade das crianças eu achei que foi muito melhor desenvolvida aqui. Foi muito legal poder conhecer mais de cada uma delas e até mais da gata também. A relação dele com o vizinho, que era uma coisa que eu queria ter visto mais no conto, aqui temos. E também é muito legal, mas um personagem que não tinha no conto e que aqui tem, e eu fiquei assim, eu acho que foi aquela liga, né, o que faltava pra esse livro ir pra outro patamar, porque as cenas desse personagem são muito engraçadas, é o porteiro do prédio do Diego. Sério, a relação dos dois é muito engraçada, porque eles se odeiam, mas, né, eles não podem literalmente brigar um com o outro, então eles vão viver de ironias, uma relação passivo-agressiva é muito engraçada. Então assim, se você quer ler algo leve, algo engraçado, divertido, gente, leiam essa história. Sério, essa história é tudo. Eu acabei dando 4 estrelas e tem o selo Cobra Letrada de qualidade. Depois, eu fui para um dos melhores livros que eu li esse ano e, assim, na vida, que foi Uma Mulher... que foi Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy, não sei como é que fala o nome dela. Mas, cara, esse aqui foi o único livro, era até então, na verdade, o único livro que eu não tinha lido do Rafael, e o Rafael é um dos autores que eu mais gosto atualmente, então eu tava bastante animado. Só que as minhas motivações pra ler esse livro vieram por conta da série. Eu tava assim, sem fazer nada no final de semana, pensei, cara, quero muito assistir uma série que vai me deixar muito preso. Aí eu lembrei de Bom Dia, Verônica, e pensei, cara, é agora. Acho que agora é o momento certo. Só que eu queria ler o livro antes de assistir a série. Só que aí também, assim, a série obviamente que é bem mais rápida, né, do que você ler um livro. Então, eu comecei a assistir a série antes do livro. Só que aí pesou a consciência, aí eu peguei o livro e eu fiquei alternando. Eu vi um capítulo, um episódio, aliás, né, e depois ia ler um pouquinho da história. Eu fui fazendo isso e eu achei que a experiência foi incrível, porque eu consegui perceber de fato as diferenças, principalmente da personagem principal, que as duas são muito diferentes. A Verônica da série e a Verônica do livro são completamente diferentes, mas não só isso, como do próprio enredo e de outras coisas assim, menores. E isso foi muito legal mesmo. Eu acho que cada diferença foi construída pra explorar o melhor dos enredos, tanto do livro como da série. Pra quem não sabe, aqui a gente vai acompanhar a Verônica, como o próprio título já fala. Ela é uma escrivã da polícia e ela tem até uma vida assim um pouco tranquila com relação ao emprego, porque ela é só uma escrivã, e também com relação à família e tudo mais. Só que uma bela de uma semana, ela presencia um suicídio e, como se não bastasse, ainda ligam pra ela, uma mulher desconhecida, né, faz uma ligação anônima e fala: por favor, me ajuda porque né, meu marido quer me matar. Ou algo parecido. E ela fica, meu Deus. E aí, isso vai incitar ela a se envolver com esses dois casos. Do porquê a menina se matou e do porquê, né, essa mulher fez essa ligação e de, meu Deus, eu preciso ajudá-la e tudo mais. Só que, gente, esses problemas são muito complexos. E ela não é delegada, ela não é detetive, ela é só uma escrivã. Então, vai ter muito dedo no cu e gritaria aqui. É muito, muito, muito tensa. Eu fiquei aflito. Por isso que eu li e assisti a série muito rápido, porque, tipo, eu simplesmente queria saber o que ia acontecer, o que ia se desenrolar dessa história, e eu tava real com o meu coração aqui, ó. Tem algumas cenas desse livro que é típico de Rafael Montes, né? Tem muita coisa explícita também, inclusive, uma parada, assim, surreal, que você nunca vai imaginar na sua cabecinha ingênua aí de pessoa normal, tá? Que só se passa na cabeça do Rafael Montes. Então, eu super recomendo, se você gosta desse suspense, de um thriller, de uma coisa mais gore,
gore também, né? Porque como eu falei, tem coisas pesadíssimas aqui. É um livro mais 18, tomem cuidado. Mas é um livro incrível, que eu favoritei, que eu dei 5 estrelas. Tem o Solo Cobra Letrada de qualidade. E assim, tudo pra mim. Depois eu li Doce Amargo Anil, do Luiz F. Busato, que é o novo lançamento dele. E, gente, é uma história que, apesar de ser tão curtinha, te deixa pensando pra muito além da história. Pra muito além do final. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu acabei de ler? E foi como eu falei, ela é muito simples, ela é muito curta, mas ainda te deixa aquele gosto na boca, sabe? Que você vai ficar pensando ainda depois de ter terminado. Aqui a gente vai conhecer a história do Primavera, que é um menino de uma cidade do interior que gosta de outros meninos, e só que especificamente de um menino, que é o Cristiano. E ele tem esse crush no Cristiano, eles até têm um casinho que eles mantêm em completo segredo de estado, porque ninguém da cidade pode saber, né? O Cristiano, ele é um feiticeiro, importante salientar isso. E ele vem de uma família também de magia e tudo mais, então eles já são vistos como, assim, pessoas do mal, sabe? Eles são super mal vistos na cidade. Então, se a cidade ainda soubesse de um caso entre o Cristiano e o Primavera, iam detonar os dois, mas principalmente o Primavera. Só que ele gosta muito do menino, que ele não tá nem preocupado com isso. A vontade que ele tem é de gritar para todo mundo que eles estão juntos, porque ele gosta, assim, genuinamente do Cristiano, sabe? E aí, numa desses encontrinhos que os dois têm, o Cristiano fala: vamos na festinha ali da cidade, que é uma comemoração super importante da cidade, então vai estar todo mundo lá. E o Primavera fala: só vou se você me assumir. Pega na mão e assume, bebê. É desse jeito. Depois de conversarem, o Cristiano promete, ele dá a palavra dele de que eles vão, né, assumir esse relacionamento na frente de todo mundo. Só que o Primavera, ele não é bobo. Ele entende que, na verdade, ele precisa de uma confirmação de que o Cristiano não vai quebrar essa promessa de jeito nenhum. Apesar dele achar que ele jamais faria isso, né? Porque ele jura que o Cristiano também ama muito ele do mesmo jeito que ele ama o Cristiano. Ele fala: não, tá bom. Então ele recorre a um feitiço super antigo que garante que a pessoa não vai quebrar a promessa. E se ela quebrar, consequências muito pesadas irão acontecer. E é aí que a história vai se desenrolar. Então, assim, é uma história que vai falar muito sobre desilusão, sobre corações partidos. Então, todo mundo que já teve o coração partido, todo mundo que foi iludido alguma vez por amor, vai se identificar com a história, vai se identificar muito com Primavera e com toda essa ingenuidade dele. Inclusive, eu fiquei pensando muito enquanto eu tava lendo na música 15 da minha maravilhosa deusa Taylor Swift, porque ela fala na música que quando você tem 15 anos, alguém vai falar que te ama e você vai acreditar. E é muito isso aqui. O Primavera, ele é novo, ele é muito jovem, então ele vai acreditar em qualquer coisa que falem pra ele que ele tá apaixonado, porque ele é ingênuo e tudo mais. E, enfim, coisas vão acontecer, né? Como eu já falei, e a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu já tinha lido Lágrimas de Santa, do Luiz, eu tinha amado. Inclusive, foi até uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Doce Amargo Anil não ficou pra trás. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas e também teve o selo Cobra Letrada de qualidade. Depois, eu li mais um nacional, que foi O Início do Fim, do Lucas M. Araújo. Gente, esse livro aqui me surpreendeu demais. Demais, demais mesmo. Porque aqui a gente vai ter um apocalipse zumbi. E quantas histórias vocês já não ouviram, vocês já não assistiram em séries, filmes e livros até também, sobre, né, apocalipse zumbi, sobre ataque, invasão zumbi e tudo mais. Então é um assunto bem popular aí nas histórias que a gente consome. Só que aqui, sim, me deixou muito surpreso. O rumo que essa história levou, eu fiquei super surpreso. Enfim, vocês entenderam. E olha que eu nem costumo, tá, consumir histórias assim. Eu acho que a única história, de fato, de zumbi que eu já consumi em algum momento da minha vida foi The Walking Dead. E até por isso, pelo menos no início, eu tinha muitas comparações dessa história com The Walking Dead. Mas aí, conforme a história foi se desenrolando, eu fui separando, né, uma história da outra. Mas aqui a gente vai acompanhar a história de 9 amigos, que na verdade são 3 grupinhos diferentes, mas todos eles estudam juntos na universidade lá de Palmas, no Tocantins. E eles acordam um belo dia e eles percebem que está um caos na cidade de Palmas.
Só que eles não conseguem entender o que tá acontecendo direito, né? Porque, sim, tá uma loucura de carro batido na rua, de gente morrendo, de gente sangrando aparecendo na casa deles. Eles ficam, meu Deus, o que tá acontecendo? E quando eles vão compreender de fato que o que tá rolando ali, né, que é esse apocalipse zumbi, já é tarde demais. Porque a cidade já foi evacuada, que já não tem mais ninguém ali e não pode sair. As fronteiras estão fechadas pra, né, conter essa contaminação, esse vírus que tá se espalhando super rápido. E aí eles se veem presos numa cidade cheia de mortos-vivos que estão querendo literalmente comê-los. É uma parada muito louca. E a gente vai, então, acompanhar eles tendo que sobreviver nesse mundo completamente caótico que eles, né, acordaram e se viram nele. Porém, como eu falei, né, me surpreendeu por quê? Porque no desenrolar da história, que foi o ponto que a história me fisgou de fato. Porque logo depois, né, da metade pro final, a gente vai ver que os mortos... Na verdade, não é nem da metade pro final. É mais ou menos ali de um terço pro resto do livro, a gente vai ver que os mortos-vivos não são os únicos inimigos. Então, esse rumo que a história tomou foi, assim, sensacional. Eu realmente me surpreendi muito. A gente tem vários plots. Teve várias cenas que, tipo, o capítulo acabou e eu fiquei... socorro! Aí eu continuei lendo, inclusive até por isso foi um livro que eu li muito rápido, eu devorei. É um livro curto também, tem tipo 196 páginas. E é o primeiro de uma trilogia, então estou super ansioso para a continuação. Até falei com o Lucas, eu fui surtar na DM dele quando terminei de ler a história e falei, olha, eu quero o segundo livro pra ontem. Se resolva, me dê o segundo livro. Então assim, se você curte essa dinâmica, né, de zumbis, essa vibe assim, leia, porque é muito bom. E, gente, né, inclusive eu tava até esquecendo de um dos pontos que eu mais gostei. Se passa em Palmas, Tocantins, sabe? Vocês podem ter consumido todas as histórias de zumbis do mundo, mas uma que se passa em território nacional, em Tocantins, vocês não consumiram. Então, essa é a hora de vocês lerem esse livro. Muito por conta disso e também por conta de todos os outros motivos que eu acho que já deixei muito claro aqui, né? Aí depois eu peguei o maravilhoso A Pintora de Henna, que também foi favoritado, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. E esse aqui foi o livro do Clube das Cobrinhas, né, que é o meu clube do livro. E como eu falei pra vocês, todo mês a gente lê um livro, faz a leitura coletiva, tem 2 discussões no mês. E esse aqui foi o de setembro e foi uma leitura maravilhosa. Maravilhosa. Foi uma experiência muito rica. Porque aqui a gente vai ser teletransportado pros anos 50 ali na Índia, numa Índia que acabou de sair da independência, né? Pra quem não sabe, a Índia foi uma colônia britânica, então a gente vê esse pós-independência. Tem muito uma questão ainda da mistura do estrangeiro, e não só dos britânicos, como dos franceses, também dos europeus, de uma forma geral, com as tradições antigas da Índia e tudo mais. Assim, é um contexto, é uma ambientação muito rica e muito diferente do que a gente está acostumado a ler, porque eu sei que aqui no Brasil a gente consome muita literatura estadunidense, então ler um livro que se passa na Índia, que tem e que traz muita coisa, né, da história da Índia, do contexto político até e social da Índia, é divino, é muito enriquecedor. Mas no enredo principal a gente vai ter a história da Lakshmi, é assim que fala o nome dela? Eu acho que sim, Lakshmi, ou Lakshmi, enfim. Ela é uma mulher que já sofreu panco de abamaçô. Ela fugiu, na verdade, de casa, que ela teve um casamento arranjado, né, pelos pais, e ela era super infeliz, porque o marido batia nela, agredia ela de diversas formas, não só física, como, né, psicológica também. Ela sofreu mais que a Juliette. E ela tava muito insatisfeita, e ela falou, não vou mais aguentar isso, eu vou pegar minhas coisas e vou meter o pé daqui. E é isso que ela faz, ela vai tentar, na cara e na coragem, uma outra vida, num outro lugar, e ela acaba parando em Jaipur. Na verdade, ela até para em uma outra cidade antes e tudo mais, só que o presente, né, ela está em Jaipur, que é uma grande cidade da Índia, e hoje em dia ela é uma pintora de henna. E isso é até um dos pontos mais incríveis do livro, porque a gente vai entender muita coisa sobre essa tradição, né, que é a henna na Índia, o significado dos desenhos, até mesmo dos usos da henna, que não serve só pra pintura, de quando é usado, porque eles usam muito pra celebração, pra casamento, mas cada desenho também difere em cada uma desses contextos. É muito interessante que todo esse
esse panorama que a autora aborda. E até no final também tem umas partes meio que Wikipédia explicando direitinho, sabe, a história da Rena. É muito interessante. Só que, voltando pra história da Lakshmi, ela já virou, assim, uma artista consolidada na cidade, sabe? Então ela já tá, inclusive, com uma casa sendo construída, tá ali nos finais, assim, da construção da casa. E ela sente muito orgulho disso, sabe? Que ela conseguiu, com o trabalho dela, tudo isso, e todo esse prestígio que ela tem na alta sociedade até ali da cidade. Então é muito interessante de ver isso. Só que, num belo dia, ela tá lá, trabalhando, ganhando o saláriozinho dela, né, o pão dela, e o marido dela, o ex-marido dela, chega na cidade e aparece na porta dela. E ela fica, não tô acreditando que esse homem tá aqui. E até eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não. E como se não bastasse, ele não vem sozinho. Ele traz uma irmã que a Lakshmi nunca nem viu na vida, nunca nem soube que existia. E ela fica, meu Deus. E é as consequências dessa irmã, né, dessa volta do marido com a irmã, que a gente vai ver aqui no desenrolar da história. Porque isso vai mudar completamente a rotina dela e ela sente muito medo de como isso pode impactar nessa carreira que tá tão consolidada. E, gente, eu preciso falar pra vocês, esse livro aqui é uma novelona da Globo. Sabe, novela das 9? É basicamente isso. Acontece de tudo aqui, de tudo. Sabe, Avenida Brasil é isso aqui, só que se passando na Índia. É sensacional, você fica super preso na história, porque você não sabe o que vai acontecer, porque qualquer coisa pode acontecer, tudo por conta da Radha, que é essa irmã que chega. É bizarramente maravilhoso essa história, assim, de entretenimento, porque na verdade o sofrimento que a Lakshmi passa aqui é triste pra cacete. Enfim, coisas vão acontecer aí na história, vocês precisam ler pra entender. Até mesmo os personagens secundários, que tem muitos aqui, muitos mesmo, e até por isso que eu falo que é muito novelona, porque na novela tem vários núcleos, né? E aqui tem muito personagem, eles são muito bem construídos. E eles é exatamente o que dá liga pra toda a história. Cada um tem o seu papel muito fundamental pro desenrolar da história. É sensacional. A autora realmente fez um trabalho aqui, ó, fenomenal nessa construção de história que foi a Pintora de Rena. E foi favoritado, e foi 5 estrelas, e tem o selo cobretado de qualidade. E por último, na verdade não foi um livro, foi o capítulo extra de Verity, da Colleen Hoover. Eu até fiz um vídeo aqui pro canal, vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir, então eu nem vou falar muito aqui, só vou falar que eu fiquei completamente chocado, porque eu não sabia. Depois eu fui descobrir que ela já tinha anunciado antes, já tinha todo um burburinho aí pro dia que ia ser lançado, né, o capítulo extra, numa edição de colecionador lá da gringa, só que eu não sabia. Eu fui descobrir no dia que lançou, e aí eu fui correndo pra ler, porque assim, eu odiei Verity quando eu li. Odiei, um dos piores livros que eu li na minha vida. Porém, ainda assim é Colleen Hoover, né? E então eu fiquei com vontade de ler. E o meu veredito foi que o capítulo extra me fez pensar que foi melhor do que a história principal. Eu acabei dando 4 estrelas, sendo que pra Verity eu dei 2 estrelas e meia. E que a Colleen Hoover é uma louca da cabeça. Não só ela, como os personagens que ela constrói. São tudo doido da cabeça. Foi basicamente essa a moral da história que eu tirei do capítulo extra de Verity. E é assim que eu termino essas minhas leituras de setembro. Vocês já leram algum desses livros? Me contem aí nos comentários. Mas vamos para a minha TBR de outubro, que vocês vão ver que eu estou sendo muito otimista, que eu tô achando que eu tenho todo o tempo do mundo. E sim, o primeiro livro que eu com certeza... Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. A minha TBR tá com 19 livros. Gente, piada, não é possível. Eu sou muito, sei lá, eu gosto de me frustrar, não é possível. Separei aqui 5 que certeza que eu vou ler. Certeza. O primeiro é A Rainha do Nada, né, que é a continuação do Príncipe Cruel. Então, na verdade, esse é o segundo? Eu acho que esse é o segundo, ou esse é o terceiro. Não sei, mas se não for esse, é o Rei Perverso. Mas eu acho que A Rainha do Nada é o segundo. Mas enfim, a continuação do Príncipe Cruel. Eu vou ler porque, como eu falei, eu gostei muito, foi uma surpresa muito positiva. Então, vem aí. A Holly Black já tá com uma estrelinha, assim, né, no meu coração. O segundo foi um que eu falei muito, que eu fiquei muito chocado no vídeo de unboxing que eu fiz, no último unboxing que eu fiz aqui pro canal, que foi Nada a Declarar, da Karen McManus, a mesma autora de Nenhum de Nós Está Mentindo. Por quê? Eu nunca li Nenhum de Nós Está Mentindo, sei que muita gente fala muito bem, muito mal, eu tenho muita vontade de ler, só que, gente, essa capa aqui, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu ainda estou, toda vez que eu pego esse livro, eu fico assim, cara, quem fez essa
essa capa tá de muito parabéns, porque eu acho essa capa sensacional. E simplesmente por conta da capa, eu estou me coçando pra ler essa história. Me coçando. Então, eu acho que deve ser rápido de ler, porque é um suspense jovem adulto, então deve ser super rapidinho de ler. Então, de setembro não passa. E aí agora a gente vai saber o porquê que eu gosto de me frustrar. Porque em setembro eu pretendo ler O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Gente, olha isso daqui. Esse livro pode ser considerado arma branca, de tão pesado que ele é. Ele tem 1240 páginas. E eu pretendo ler ele em setembro. Inclusive, estou pretendendo fazer um vlog de leitura. Me contem nos comentários se vocês gostariam de assistir um vlog de leitura, que aí eu faço. Me conta aí. Mas eu tava querendo muito ler esse livro, desde que foi lançado aqui, porque tava todo mundo falando muito, muito, muito. Todo mundo aclama o Brandon Sanderson. Eu nunca li nada dele, inclusive vi até um vídeo do Estante que Fala, que é inclusive um canal muito bom, que eu recomendo pra vocês irem lá assistir. É dele falando, não comecem o Brandon Sanderson pelo Caminho dos Reis. O que isso despertou em mim? Uma vontade ainda maior de pegar o Caminho dos Reis pra começar a ler Brandon Sanderson. Então, vem aí em setembro. Ou não, né? Veremos no final do mês. E aí, muito por conta dessa calhamaço, eu escolhi outros dois livros bem curtinhos não, mas são mais curtos, para compor a minha TBR. O primeiro é O Caminho da Porta, da Bianca Briones, que esse aqui eu acho que ele já entrou numa TBR aí de algum mês passado, de maio, junho, não lembro, porque eu comecei a ler, eu li 55 páginas, mas acabei não terminando, mas eu tava super curtindo, inclusive eu conheci a Bianca na Bienal, tá até autografado aqui, então vou pegar para ler, né, pra voltar a ler, na verdade, e vem aí. E um outro, que esse aqui é bem curtinho, eu tava super animado pra ler assim que ele chegou aqui em casa, que faz uns 2 meses, mas aí acabou passando hype assim, mas agora vem aí, que é o Ainda Estamos Vivos, da Emmanuelle Crotte. Ela é uma autora belga, e aqui é uma ficção histórica, que vai envolver a Segunda Guerra Mundial, que vai envolver um soldado nazista, meio que tomando de conta, tentando salvar uma menina judia. Então eu acho que pode vir aí uma história muito interessante, muito boa. Então esse aqui eu tô bem animado. E esse daqui tem menos de 200 páginas, né? Por isso que eu coloquei ele no mesmo mês de O Caminho dos Reis, que, né, preciso balancear também. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desses aqui da TBR de outubro, vocês já leram? Pretendem ler também? Me conta também aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!